Bom, muito obrigado. A pretensão aqui, então, é nós discutirmos o que esperar da política tributária nesse novo governo e o que nós poderíamos propor. Eu concordo que, muito por conta da doutrina, o direito tributário, o tributo em si, ele tem sido estudado de maneira deslocada. Ele saiu do direito financeiro, ele saiu do estudo da ciência das finanças públicas, e ganhou um corpo autônomo e ficou lá dentro de uma redoma. Hoje a gente discute direito tributário em si. E o tributo não é um fim em si mesmo. O tributo é um instrumento, né? O tributo é um instrumento, e um instrumento de política econômica, de política de crescimento do país. E é assim que ele tem que ser utilizado. Então eu concordo inteiramente com essa análise para a discussão da tributação. E outra perspectiva que eu gostaria de colocar aqui como premissa para começar a conversar é também a situação de que esse governo que assume, que foi eleito, né, ele tinha foto do vice-presidente na urna eletrônica, ele foi eleito, mas sem dúvida alguma o que está se propondo, que nós ouvimos pela imprensa e o que foi esses 100 e poucos dias de governo até agora, interino, não é a mesma proposta que tinha o titular da chapa, vamos dizer assim, ou a titular da chapa. Isso sem dúvida nenhuma. E eu acho que essa é uma perspectiva que a gente tem que analisar, né? O que esperar pressupõe essa postura ideológica, essa postura de governo. Mas, junto com isso, obviamente, tem todo o contorno constitucional. Então, algumas coisas, por mais que esse novo governo queira fazer, ele não vai conseguir por questões de limitação constitucional. E algumas, existe o respaldo constitucional para que isso seja feito. No que eu quero dizer, juntando essas duas coisas, tanto que o direito tributário não pode ser estudado de maneira isolada, como é preciso analisar o parâmetro ideológico desse novo governo, é que nós vamos ter que estudar tanto a contenção de gastos como a geração de receita. E aí, em primeiro lugar, eu imagino, né, essa é uma visão que eu faço, e aí tentando não trazer juízo de valor, né, talvez o juízo de valor na questão do que propor, mas nessa análise eu vou tentar ser isento, isso é impossível, mas na medida do possível, né, tentar ser um pouco isento, tentar fazer uma análise que talvez pare um pouco a ingenuidade, mas vamos lá, é uma tentativa. Em primeiro lugar, eu não esperaria pelo menos até o final do ano, nenhum aumento drástico de tributação, nenhum aumento drástico de imposto. Eu não veria a criação da CPMF. Eu não esperaria para o final do ano medidas nesse sentido. Eu não esperaria até o final do ano uma mudança radical na tabela do imposto de renda da pessoa física, embora essas sejam medidas que estejam no horizonte de uma necessária elevação da arrecadação. O que nós poderíamos ver até o final do ano, na minha opinião, seria aumentos pontuais. O IPI em alguma situação, a redução de algum incentivo fiscal, isso em nível federal, obviamente. A redução de algum incentivo pontual, a não renovação de alguns regimes especiais, coisas nesse sentido. Então, poderia sim haver um aumento nominal da carga tributária, ou seja, um aumento de tributo efetivamente, mas eu não acredito que seja algo generalizado e que crie grandes impactos, né? E por quê? Bom, mas nós precisamos de receita, né? De onde viriam então as receitas? E aí é que entra a questão da análise das finanças públicas, né, junto com o tributário. Se não haverá aumento significativo da carga tributária, e eu acho que isso seria o novo governo contrariar quem o deu apoio, né?
e aí eu lembro até numa entrevista para a Infomoney, que eu até coloquei, e teve uma repercussão interessante, por isso eu repito, que o Temer não pode contrariar as duas paulistas, a Avenida Paulista do empresariado e a Avenida Paulista de quem se movimentou exatamente para estar lá, né, na maior manifestação popular que esse país já viu. Então ele não pode contrariar isso, não pode aumentar tributo. Mas o tributo não é a única receita pública. A ciência das finanças nos diz isso, o direito financeiro nos diz isso. Não é só com o tributo que eu aumento a arrecadação. E é aí que eu acho que entra a questão ideológica. E nós estamos vendo, né, eu preparando o que iria dizer aqui, no Estadão de domingo, praticamente a manchete do caderno econômico é o que eu estou colocando, que é a questão das concessões. Né? Concessões, não só concessões, mas também privatizações, são meios de arrecadação. E é mais ou menos por aí que eu imagino que esse governo vai tentar ir. Não só com privatizações mesmo, por exemplo, a BR Distribuidora, que está vendendo o controle. Né? Tem proposta para que se venda o controle. Mas como fechamento de estatais, como concessão de serviços públicos, e aí eu imagino que nós vamos voltar ao que foi o governo Fernando Henrique, quando a concessão, por exemplo, a concessão de estrada, esse é um caso bem marcante, a concessão de estrada previa pagamento de outorga. Isso, qual é o efeito do concessionário, ou seja, de um concessionário de rodovia pagar outorga? O pedágio é mais caro. Mas aí, por conta daquelas pessoas que utilizariam aquela rodovia, e o pedágio mais caro, esse dinheiro, parte dele iria para o governo, não como tributo, mas como outorga nas concessões. O que nós vimos nas últimas, né, nos 2 últimos governos, e aí eu considero como o titular do Poder Executivo, não necessariamente o mandato de 4 anos, o que nós vimos foi exatamente o contrário. As concessões que existiram foram concessões de menor preço. Claro que isso tem uma justificativa ideológica. Eu quero que o pedágio seja mais barato, então eu não cobro outorga. Né? Agora, o que eu imagino é que as próximas concessões devem voltar, se não totalmente ao modelo do que foi com o governo Fernando Henrique, algo mais próximo do que foi o Fernando Henrique, do que foram os governos Lula e Dilma Rousseff. Esse é um bom lugar para se conseguir dinheiro. Ao mesmo tempo, investimento na infraestrutura, que é o que se pretende fazer, vai gerar empregos, obviamente, isso vai gerar a economia. Isso, num primeiro momento, então, gera emprego, isso provoca demanda, isso provoca crescimento econômico. Com uma infraestrutura já mais ou menos adequada, ou melhor do que nós temos hoje, nós tendemos a ter uma maior atividade econômica também. Eu escutei recentemente a entrevista do ministro da Agricultura, e ele estava dizendo que corre-se o risco, eu não sei até que ponto isso é verdade ou é pressão, mas ele dizia, corre-se o risco de parte da produção começar a se perder, porque não tem como escoar. Houve produção, mas eu não tenho como vender, eu não tenho como entregar. Né? Então, eu imagino que com isso, então, também nós começamos a ter um outro ciclo de crescimento que nós vimos até agora, manchetes dos jornais de hoje. A expectativa se reverteu, por isso que se espera, inclusive hoje à tarde, anúncio do PIB, né, parcial, já se espera uma melhora, não necessariamente que se cresça, mas se espera já uma melhora pela mudança de expectativa. Né? Daqui a pouco eu completo esse raciocínio que parece bastante ingênuo, mas eu vou até o final. Então o que me parece é isso. E crescendo a economia, obviamente o PIB cresce, PIB crescendo muda a relação dívida-PIB. Se nós tivermos um PIB maior, provavelmente conseguiremos fazer o superávit para pagar o serviço da dívida, para pagar os juros. E, mais do que isso, produzindo mais, vendendo mais, provavelmente o controle de inflação seja mais fácil.
né? Porque se eu tenho a produtividade aumentada, tende a ser um pouco mais fácil o controle de inflação, e a economia gerando, o que eu vou ter? Eu vou ter a retomada do emprego, que ainda não teve a retomada porque ainda não há segurança, só há expectativa. Essa é uma outra explicação dada pelo presidente do IBGE, porque que o desemprego diminuiu o ritmo de aumento, mas ainda não se reverteu, porque ainda nós estamos em expectativa. E eu ouvi, a questão de uns 3 anos, uma explicação muito interessante, se eu não me engano, do IPEA, por que quando o desemprego começasse, o seu crescimento seria geométrico e não aritmético. Porque eu, quando tenho um emprego, ou não vamos falar assim, quando minha esposa tem um emprego e tem renda e consegue sustentar a casa, eu tenho a liberdade, eu tenho a segurança financeira de parar de trabalhar para cuidar dos meus filhos. Ela vai trabalhar, ganhar o salário, ganhar a renda, e eu posso parar e cuidar dos meus filhos. No momento em que ela perde o emprego, ela tem que ir atrás do emprego e eu tenho que ir atrás do emprego, porque pode ser que ela não consiga, mas eu consiga. Então vejam, nesse exemplo singelo, dobra o número de pessoas que estão indo atrás de emprego, e obviamente a taxa de desemprego cresce, né? Isso se revertendo, pode acontecer isso de novo. Eu posso ter empregando mais gente, os cônjuges ou os companheiros dessas pessoas empregadas tendem a procurar menos emprego. Então, assim, resumidamente, isso vai funcionar muito bem. A não necessidade de aumento de tributo nominalmente agora, até o final do ano, e aumento das receitas, isso vai funcionar se a economia funcionar. A grande questão é, e se a economia não funcionar? Né? Isso é tudo muito bonito, e nós temos, como disse Garrincha, combinar com os russos. Eu, fazendo um exercício de futurologia, eu diria que o governo Michel Temer, não mais interino, tem de 2 a 3 meses de voto de confiança. Se em 2 ou 3 meses essa roda não conseguir virar ao contrário, eu não sei aí se as expectativas se mantêm, e se as expectativas não se mantiverem, nós vamos voltar à redução de investimento, redução de emprego e tudo o mais. E junto com isso, ao lado disso, tem a questão do controle das despesas, só poder aumentar de acordo com a inflação. Eu sinceramente acho isso um sinal para... Tem 2 motivos esse projeto. Primeiro, é um sinal para o futuro, né? Uma vez que eu coloco isso na própria Constituição, compromete os governos seguintes. Então isso é um sinal para o futuro, que seja quem for o governo eleito em 2018, manterá esse controle de gasto. E o segundo é uma resposta já para a própria base do governo hoje, que pressiona pelo aumento de gastos, que pressiona por troquei o mandatário, mas eu quero continuar a mesma farra de cargos, a mesma farra de estatais e de cabide de emprego e coisa do tipo. Então, no momento em que o governo diz, olha, agora a Constituição não deixa mais que eu faça isso, é uma resposta à própria base. Por que eu acho isso? Porque esse ano, 2017 e 2018, isso poderia ser uma medida de governo. Não precisa ser uma medida constitucional. O governo se compromete ao elaborar o orçamento, se compromete a aumentar as despesas no limite da inflação. Não há necessidade para esse governo de que isso seja constitucional. Mas há necessidade política, né? É mais ou menos quando, eu lembro muito bem que eu era pequeno, e às vezes eu queria ir para algum lugar, meu pai não deixava, eu insistia até ele deixar. Quando me convidavam para algum lugar e eu não queria ir, eu perguntava para o meu pai, ele dizia não, eu já simplesmente não insistia mais. Porque eu já tinha um motivo, olha, eu não posso. Né? Eu vejo mais ou menos nesse sentido. Se nós pensarmos a partir de 2019, realmente pode ser um problema. A primeira coisa que me veio à cabeça quando se anunciou esse projeto de limitar os gastos, eu falei, mas isso tem que ser temporário.
porque senão daqui a pouco vai ficar sobrando dinheiro nos cofres do governo. É temporário, 20 anos. Então, 20 anos eu acho demais. 20 anos eu acho muito. Né? Mas é isso, se isso não é temporário, vai chegar no momento, ainda mais se a economia crescer, eu vou aumentando a arrecadação e o gasto não está vinculado à arrecadação, está vinculado à inflação. Quanto mais recurso eu consigo gerar, quanto mais eu consigo gerar de investimento, a inflação tende a cair. Quer dizer, eu aumento a arrecadação, porque a economia, não porque aumentou o tributo, mas porque a economia está girando, ao mesmo tempo que essa economia girando está reduzindo a inflação, eu não posso aumentar gasto. Vai chegar uma hora que o governo não vai ter o que fazer com dinheiro. E não aumentar gasto para pagar juros. Né? Mas aí eu imagino que o Selic também caia. Né? Então aí a gente tenta equacionar um pouco essa questão dos juros. Eu acho 20 anos demais. Eu sinceramente questiono se precisaria. Mas ok, essa é uma proposta. Agora, o que pensar para frente? Esse ano então eu não vejo grandes mudanças, mas aí o que propor? E aí não é análise, aí é juízo de valor mesmo, aí é o que eu faria se eu pudesse dar alguma sugestão para o atual governo. A primeira coisa seria discutir seriamente o ICMS. Mas pôr na mesa de negociação a dívida dos estados e os incentivos fiscais. Então vamos resolver a questão dos incentivos fiscais e vamos resolver a questão da dívida do estado. Em contrapartida a quê? A redução da dívida? Não, a um ICMS que seja um ICMS factível no Estado Federal, se é que existe. Né? Se é que existe um imposto geral sobre o consumo não cumulativo que funcione nos estados, sendo que nós estamos numa federação. Mas esse era um primeiro ponto que eu colocaria. Talvez junto com isso, limitação na concessão de incentivos de imposto sobre a renda. Por quê? Porque o imposto sobre a renda é partilhado com estados e municípios. Então eu colocaria na mesa, vamos resolver a questão do ICMS pensando na dívida dos estados, pensando nos incentivos fiscais e pensando numa maior tributação da pessoa física. Porque aí veja, se eu por um lado resolvo a questão do ICMS e eu torno o sistema um pouco mais racional e eventualmente até um pouco mais barato, me sobra espaço para tributar a renda. E aí eu posso aumentar a tabela, porque eu acho a nossa tabela muito pequena. Né? Hoje nós temos 4 faixas, a Argentina tem 8. Eu acho que nós temos campo para aumentar um pouco e temos campo para tributar o dividendo. Não hoje. Uma vez eu dei uma entrevista também para o Valor, dizendo que eu acreditava que poderia tributar o dividendo. Eu falava, pô, você é que absurdo. Não, hoje de maneira alguma. Hoje eu não tenho como fazer isso. E não tributaria dividendo como é a tributação do salário. Não tributaria dividendo com base na tabela progressiva. Porque eu tenho risco envolvido, eu posso não ganhar nada. E se eu ganhar é o mesmo de salário, não concordo com isso. Tá? Eu sei que tem vários economistas, inclusive, que dizem que não, que o ganho já estaria no próprio risco, eu tenho mais risco, eu tenho chance de ganhar. Ok, mas eu não acho que a tributação, eu acho que a tributação teria que medir isso também. Então esse é o primeiro ponto, a questão do ICMS, trabalhar isso. E por que não reduzir a possibilidade de incentivos de IPI e de IOF? Porque são impostos regulatórios, eles servem para isso. Então, criticar que o governo federal lá atrás deu incentivos para a linha branca, por exemplo, eu não acho que não pudesse dar essa redução de IPI. O IPI serve para isso, o IOF serve para isso. Mas eles também são compartilhados com os estados e municípios. Então, eu tentaria garantir no imposto de renda para dar essa liberdade para o Estado fazer, inclusive, política regional, política de Zona Franca de Manaus, separando o IPI e o IOF, se fosse o caso, assim como imposto de importação e de exportação, mas esses não se discutem. Então, eu faria essa proposta em termos de política tributária. Se isso será feito, não sei. O que e aí já concluindo, o que eu acho temerário
é tentar fazer uma reforma fatiada, não uma reforma, mas propostas de aumento, no momento em que nós estamos passando por uma crise econômica. Por que isso? E aí, também já publiquei um texto sobre isso lá na minha coluna no Valor Econômico. Imaginem, ou é só assim, lembrem-se das vezes em que as senhoras e os senhores foram ao supermercado com fome. Como é que saiu o carrinho do supermercado de lá? Enorme. E aí coisas estragaram na despensa. Então nós não podemos pensar num aumento de arrecadação hoje, formas de aumentar a arrecadação, num momento de depressão econômica. Porque, obviamente, a gente vai querer arrecadar mais, mas o arrecadar mais significa tirar dinheiro do mercado. E aí, nós vamos empurrar ainda para baixo a questão do investimento, a questão de emprego e tudo que vem. Então, isso para mim, eu não discutiria nenhuma reforma pontual hoje, discutiria ICMS de uma maneira mais ampla. E colocaria na pauta, aí é uma idiosincrasia minha, é um mantra meu, mas eu discutiria também a questão da tributação sobre a renda na pessoa jurídica, se não a sua extinção. Se eu já estou tributando na distribuição de dividendos, e se eu conseguir ter uma política de distribuição disfarçada de lucros, de tributar a distribuição disfarçada de lucros eficiente ou ampla o suficiente, eu não preciso tributar a pessoa jurídica. Se eu não preciso tributar a pessoa jurídica, a empresa não vai gastar dinheiro em entregar uma declaração que tem mais de 70 mil páginas. Isso em média. Eu sempre dou esse exemplo. O meu escritório, que é um escritório de pequeno porte, que a gente quer que seja pelo menos de médio, mas de pequeno médio porte, a declaração do imposto de renda teve 2.500 páginas. Eu quis revisar, até para conhecer. Desisti. Agora, tem algumas pessoas de empresa aqui. Perguntem para a área fiscal qual é o tamanho da declaração do imposto de renda. Por que nós vamos gastar horas discutindo preço de transferência? E sem a segurança jurídica. Porque a gente pode entender uma coisa aqui e daqui 4 anos a receita chegar, que eu imagino que não vai ser 4, vai ser bem menos agora, é um fator positivo, mas ela chega e questiona. Por que eu tenho que controlar em subcontas contábeis cada subsidiária que eu tiver no exterior? Eu também não vou para o exterior. Então eu pensaria nesses 2 pontos. O ICMS, mas num contexto, aproveitar a fragilidade do Estado para pôr na mesa de negociação. Parece meio cruel, mas negociação a gente faz assim, quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos de cada um dos negociadores. E a questão do imposto de renda. Pensar mais no imposto de renda da pessoa física e menos na pessoa jurídica. Quem sabe até declarando, como alguns estudiosos de direito tributário já fizeram, declarando a morte do imposto de renda da pessoa jurídica. Bom, era isso mais ou menos que eu tinha para colocar. Muito obrigado.